Olá, eu me chamo Lucas Moraes e eu e o nosso grupo, composto pelos graduandos da Universidade Federal do Pará, do curso de Engenharia da Computação, João Paulo, Elenay Soares e Edivaldo Inglês, iremos abordar as técnicas de transição do IPv4 para o IPv6. Mas antes disso, iremos discutir o que é a internet e fazer um breve resumo sobre sua origem. Bom, a internet já se tornou parte do nosso cotidiano para as mais diversificadas atividades, desde pesquisa, acesso bancário, videoconferência, navegação em sites, ouvir músicas, interagir em redes sociais e etc. Mas o propósito inicial de sua criação foi militar e acadêmico. A criação da internet teve início com um projeto do Departamento de Defesa do governo americano na década de 60. O objetivo era interligar computadores de bases militares e centros de pesquisa. Para isso, foi desenvolvido a ARPANET pela ARPA. A ARPANET trabalhava com diversos protocolos de comunicação, mas seu enfoque era no protocolo de controle de rede NCP. Mas em meados de 1987, quando a rede alcançou 562 hosts, e por suas restrições do NCP foi adotado o protocolo TCP/IP, que dentre outras melhorias proporcionou o crescimento ordenado da rede. Nesse contexto, o desenvolvimento de protocolos de comunicação e equipamentos de fabricantes diferentes que seriam utilizados nesse processo, bem como sistemas operacionais distintos precisariam ser conectados, surgiu a necessidade de padronização de modelos de referência como OSI, desenvolvido pela ISO, e o TCP/IP. O protocolo IP é um conjunto de regras que permite a comunicação entre equipamentos interligados em rede. Foi projetado inicialmente para que cada dispositivo tivesse uma identificação única através de um endereço numérico. Ele atua com transmissão em blocos que são chamados de datagramas, promovendo duas funções básicas: a fragmentação de pacotes e o endereçamento. A fragmentação permite o envio de pacotes maiores que o limite de tráfego em um enlace, quebrando os pacotes em pacotes menores. O endereçamento são dados armazenados no cabeçalho do protocolo que, dentre outras informações, estão o remetente, o destinatário, a versão do protocolo e a informação e a sequência de pacotes para remontagem quando esse é fragmentado na rede. O IPv4 é um protocolo de 32 bits dividido em 4 blocos de 8 bits chamados de octetos. Aqui é uma imagem mostrando, exemplificando esse octeto. Foram projetados inicialmente três classes de tamanhos fixos para dar maior flexibilidade, mas em pouco tempo tornou-se ineficiente com o crescimento da rede. Em 1993, com o CDR, Cluster Interdomain Routing, que foi, que foi um refinamento para o IPv4, tornou-se obsoleto o uso das três classes, a classe A, B e C, com 8, 16 e 24 bits respectivamente, pois agora as máscaras poderiam ser ajustadas em conformidade ao tamanho da rede, sendo determinada apenas pelos 3 bits mais significativos do endereço IP. Aqui a gente tem um exemplo de máscara, 192.168.0.0/24, que representa os 256 endereços de IPv4 que vão do ponto 0.0 até o ponto 0.255, sendo que o 255 é o endereço de broadcast para a rede. Além disso, com o IPv4 também surgiu o NAT. O NAT é uma técnica paliativa que foi desenvolvida para solucionar temporariamente o problema do esgotamento dos endereços IPv4, visto que o computador da rede teria um IP público e os demais hosts da rede teriam chamados IPs privados, que são utilizados somente para tráfego interno. Esse tópico do NAT vai ser abordado um pouco mais na frente por um outro colega meu. As técnicas utilizadas para contornar o esgotamento do IPv4 tinham como principal objetivo dar uma sobrevida ao IPv4 a fim de evitar a estagnação da rede e dar tempo para aprimoramento do IPv6, que já estava em desenvolvimento nessa época. O IPv6 foi inicialmente projetado para sanar definitivamente a escassez de endereços IP na internet, possuindo 128 bits de endereços possíveis.
No IPv4, o cabeçalho poderia variar de 20 a 60 bits. No IPv6, ele é de tamanho fixo de 40 bits, além da redução da quantidade de campos do cabeçalho de 12 para 8. Além disso, o endereçamento do IPv6 é diferente do IPv4 não só pela capacidade de endereçamento, mas também pela sua forma. Os endereços são compostos por 8 grupos de 16 bits chamados de hexadecatetos, os formados por hexadecimais, separados por 2 pontos. Algumas das características diferentes do IPv6 para o IPv4 são essas aqui. Os endereços do IPv6 não são case sensitive, ou seja, ele não diferencia maiúsculo de minúsculo. Suporta sistema de abreviação do endereço, omitindo os zeros à esquerda a cada hexadecateto, podendo suprir longas sequências de zero pela representação de 2 pontos duas vezes, um seguido do outro, como aqui é mostrado. Nos protocolos internos tivemos algumas mudanças. No ICMP, que é um protocolo de sistema de erro de comunicação, o ARP, que é um protocolo de resolução de endereço, ele faz a resolução do endereço lógico para o endereço físico. O RARP, que faz o inverso, vai do físico para o lógico. O IGMP, protocolo de controle de grupo de multicast. O NDP, protocolo de descoberta de vizinhança de nós. E além desses, ainda teve a implementação do PMTUD, que é um protocolo que determina dinamicamente o menor valor limite no trajeto. E para falar um pouco mais dele, ele foi um protocolo que foi desenvolvido com o intuito de evitar a fragmentação dos pacotes entre 2 pontos. Os pacotes não são montados e remontados nos roteadores no meio da conexão. Em caso de divergência de MTU, que seria a unidade máxima de transmissão em um nó, o roteador descarta o pacote, envia um retorno em PMTUD no CICMP, que é o protocolo de erros, informando que rejeitou o pacote completo e também o tamanho do seu MTU. Assim, o emissor faz os devidos ajustes para a adequação da rota, havendo a fragmentação somente na origem. Por isso, é imprescindível o não bloqueio dos pacotes ICMP quando se usa uma rede IPv6. Diante das diferenças técnicas e estruturais do IPv6 em relação ao IPv4, por decisão do projeto, não foi feita a retrocompatibilidade com a antiga versão do protocolo, sendo necessário o desenvolvimento de técnicas de transição para essa migração ocorresse de forma progressiva. Esse vai ser o tema dos próximos slides a partir de agora. Olá, bom dia. Meu nome é Edivaldo e vamos falar sobre as principais técnicas de transição do protocolo de internet na versão 4 para a versão 6, né? Sabemos que houve essa necessidade de uma criação, né, de um sucessor para a versão 4, devido já não termos mais endereços disponíveis, né, para alocação na versão 4. Vamos falar sobre as principais formas, né, de transição. Em primeiro lugar, vamos falar da pilha dupla. As técnicas dessa transição, né, no caso da pilha dupla, foi desenvolvida para promover conexões da versão 6 sem a necessidade de desativação imediata da pilha do protocolo na versão 4, visando uma migração gradual, reduzindo o impacto do processo de migração. A técnica de pilha dupla apresenta certa facilidade de implementação ao tornar possível a utilização das duas pilhas de protocolos nos hosts e roteadores de rede, permitindo que a rede funcione em ambas versões, mas exigindo que se façam configurações das duas redes lógicas em cada dispositivo, até completar o processo de migração.
A estruturação dos servidores DNS, Daemon Name System, deverá suportar o registro de quadria, que faz o mapeamento de nomes de registro na versão 6 conforme a RFC 3596. Deverá ser capaz de resolver os nomes de domínio independente da versão do protocolo que originou a consulta ou que está sendo utilizado no domínio solicitado. A pilha dupla pode ser implementada mesmo em redes que utilizam a NAT com um único IP público, IPv4, onde os equipamentos deverão ter suporte às duas pilhas de protocolo, sendo capaz de acessar qualquer dispositivo da rede, independente de versão, né? O paralelamento a um desenvolvimento utilizado da técnica de pilha dupla, surgiu outra técnica, né? A técnica de tunelamento, né? Vamos falar sobre essa técnica aqui também. Vamos ser breve. Essa técnica de tunelamento, ela foi desenvolvida visando, além de promover conexões de PVA para redes com IPv4, né? No caso do aparelho que já tem o seu IP na versão 6, mas a rede oferecida para acesso ainda é na versão 4, né? Que é a rede, né? Que oferece, que ainda, né? Oferece mais acesso, que podemos acessar a internet com o maior número, ainda é a IPv4. Então, para isso, proporcionar facilidade dessa ação de implementação, e por necessitar das duas pilhas de protocolos e configurações somente nos roteadores ou no firewall de borda. As técnicas de tunelamento consistem em realizar o encapsulamento do pacote IPv6 dentro do pacote IPv4. Quando o pacote IPv4 chegar ao destino, deve ser encapsulado para então receber informações contidas no pacote IPv6. A situação inversa também pode ocorrer em casos onde as redes envolvidas na troca de informações estão com IPv4 e o meio pela qual as informações serão transmitidas estão em IPv6, sendo uma técnica de boa aceitação no processo de transição solução ao curto prazo. Ok? Agora vamos falar sobre a outra técnica, né? Mais uma técnica, né? A terceira técnica principal, né? São três técnicas principais: pilha dupla, né? Tunelamento e a tradução, né? A tradução é um tipo de técnica de transição que propôs a interconexão das redes sem a necessidade delas estarem utilizando mesmas versões de protocolo, permitindo que uma determinada rede com IPv4 possa se comunicar com outras redes que tenham IPv6, necessitando que essa seja uma tradução, um tipo para o outro. O funcionamento dessa técnica é semelhante ao que ocorre de IP público para IP privado e pode ser aplicada também a versionamento diferente do protocolo IP, necessitando de pilha dupla somente nas bordas das redes, né? IPv6 BR 2012. A técnica de tradução da NAT 444, também conhecida por CGNAT, Core Grid NAT ou simplesmente NAT, que faz dupla aplicação da NAT 44 com tradução de portas IPv4 para IPv4, uma na rede do usuário e outra no
ISP, onde há 3 blocos de IPs envolvido os blocos na internet, os endereços privados na rede do usuário e os endereços de um bloco privado especial criado na rede do provedor, chamado de endereço compartilhado Sharon Andrews Space, especificado na RFC 6598, comprometendo a flexibilidade e a escalabilidade da rede. Sua administração é complexa, quebrando um dos princípios de funcionamento da internet, que é a simplicidade do núcleo. Não é uma técnica recomendada pelos órgãos gestores de internet, sendo a ANAT sobre a ANAT, a RFC 1918-1996. Então, a técnica de tradução NAT64 e DNS64 é útil em ambiente de predominância IPv6, onde a necessidade de se realizar acesso à rede com IPv4, sendo necessária a tradução das requisições IPv6 em IPv4, que ao obter resposta realizam tradução inversa, Então, gente, eu vou parar por aqui. Tem mais versão de traduções. Na versão tradução terei mais como traduzir mais adiante, mas a gente vai parar por aqui devido a dar o espaço também para os outros colegas que vão apresentar o trabalho, tá? Muito obrigado e um abraço para todos. Nesse momento eu vou falar sobre uma pesquisa que se encontra no artigo comparativo entre técnicas de transição IPv4 e IPv6. Essa pesquisa consiste em uma simulação que vai implementar as 3 técnicas vistas anteriormente e vai mensurar o desempenho na rede, através de testes de velocidade, testes de atraso, testes de transferência, banda e percentual de perda de pacotes. E essa pesquisa é uma adaptação do livro Laboratório IPv6 da equipe IPv6BR. Para a criação de um ambiente virtualizado foi usado um conjunto de ferramentas: o VirtualBox, que serve para a criação e gerenciamento de máquinas virtuais, o Ubuntu, que é o sistema operacional, o Core como nosso simulador de rede, o IPF como nosso gerador de tráfego TCP e UDP, e o Wireshark como nosso analisador de tráfego. Bem, a implementação da pesquisa deu-se com a criação de 3 cenários distintos que foram utilizados no Core para simular o uso de cada um dos 3 tipos de técnica de transição. O IPF teve o papel de gerar o tráfego de rede, tanto TCP quanto UDP. O Wireshark teve a função de analisar o tráfego de rede. E assim a gente pôde construir planilhas para realizar o comparativo de desempenho com a geração de gráficos. Bem, para se ter um comparativo das 3 técnicas no desempenho da rede, foi utilizadas as mesmas métricas para todos os testes. Teve 20 entradas de cada tipo para se obter uma média, cada entrada foi submetida a um intervalo de 60 segundos e os enlaces de redes foram definidos com uma velocidade de 100 MB. O primeiro cenário foi a simulação das técnicas de transição de tunelamento e pilha dupla. Foi utilizado 2 variações do tunelamento, o 64 e o GRE. Bem, aqui tem uma imagem do Core mostrando a simulação. A gente pode visualizar aqui que os 2 hospedeiros, o N2 host ABCD, possui pilha dupla e o N3 hosts 1, 2, 3, 4 possui pilha dupla e o roteador só apenas IPv4. Aqui podemos identificar o tráfego de rede com uma captura de tela do Wireshark, onde ele mostra a flag 41, que identifica o tunelamento 64, e também podemos verificar que o protocolo IPv6 está encapsulado com seu origem e destino dentro do protocolo IPv4, que é o tunelamento GRE. Aqui vemos o segundo cenário, onde fizemos os testes com pilha dupla. Podemos verificar que todas as redes ISP, internet e CPE possuem pilha dupla, então podemos fazer os testes tanto com IPv4 quanto IPv6.
Bem, aqui podemos visualizar o terceiro cenário, onde vamos utilizar as técnicas de tradução NAT64 para nos verificar as três redes possuem pilha dupla e a gente vai utilizar o tráfego IPv6 do cliente N1 pelo site IPv4 até um host IPv4 para poder testar a tradução. Os resultados foram gerados graficamente através da análise de tráfego do Wireshark. As medições foram de latência, de taxa de JIT, largura de banda, taxa de transferência e perda de pacotes. Tivemos dois tipos de tráfego utilizado, do protocolo TCP e protocolo UDP. O protocolo TCP usando acesso simples e simultâneo de 5 acessos e o UDP utilizando 6 tamanhos de pacote, sendo que o de 100 megabits foi utilizado para análise de JIT. Temos aqui o resultado de latência, onde podemos verificar que as técnicas de tunelamento GRE e SEXI4 tiveram vantagem, onde a GRE teve uma vantagem sobre a SEXI4, e em último lugar ficaram as técnicas de tradução e pilha dupla com resultados semelhantes. Temos aqui o segundo teste, podemos verificar que tanto as técnicas de tunelamento quanto a pilha dupla obtiveram resultados parecidos. E como a técnica de tradução obteve um desempenho inferior a todas as outras. Podemos ver aqui a variação geral, onde temos que a técnica de tunelamento GRE e a NAT64 obtiveram os melhores valores, em seguida pela pilha dupla, e em último lugar ficou a técnica de tunelamento SIG-INFOR. Agora temos o teste de largura de banda, com 5 acessos simultâneos. Vemos que as técnicas de tunelamento tiveram as melhores colocações, seguidos pela pilha dupla e, por último, a técnica de tradução, o NAT64. Temos aqui o teste de perda de pacote. Vemos aqui que a pilha dupla teve melhor desempenho, com menor perda, seguido pela de tradução NAT64, e as de tunelamento tiveram os piores resultados, sendo que a GRE ficou em último lugar. De acordo com o resultado dos testes, podemos concluir que as técnicas de tunelamento e pilha dupla obtiveram resultados satisfatórios, e a técnica de tradução NAT64 obteve resultados inferiores de desempenho, na maioria dos quesitos. A necessidade de migração para IPv6 vai muito além da realidade do esgotamento de endereçamentos IPv4, pois há muitas novas tecnologias, como as relacionadas ao IoT, IPTV, streaming de áudio e vídeo, por exemplo, e que já é difícil imaginar sua implementação e um bom funcionamento sem a utilização do IPv6. Baseado nas características descritas sobre as técnicas analisadas e os resultados obtidos, o objetivo de realizar uma comparação de funcionamento, mensurando o uso das técnicas em ambiente virtualizado, foi obtido com êxito, e cuja pesquisa pode contribuir para um projeto de migração de redes IPv4 para IPv6. Um ponto importante é a escolha de uma técnica de transição deve levar em consideração as características de cada técnica e sua aplicabilidade, a estrutura da rede, os tipos de serviços utilizados, a escalabilidade da rede, o tempo estimado no processo de migração e os resultados obtidos com testes realizados em ambientes simulados. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.